Diversos parlamentares estiveram acompanhando de perto o processo eletivo para conselheiros tutelares em Juína. O vereador Saulo Evangelista foi um deles. Ele fez duras críticas à organização do evento. Segundo ele, a eleição deveria ser mais descentralizada. A única coisa que eu venho a ressaltar é a questão do local só de votação, porque foi colocado o local de votação só no centro da cidade. Eu acho que o eleitor dos bairros não foram privilegiados, não tiveram acesso. Porque se tem pelo menos uma urna a cada bairro, o eleitor do bairro poderia votar. Então aqui no centro da cidade, eleitor da Palmiteira, Padre do Ilho, bairro Módulo 6, esses bairros mais distantes, não foi privilegiado, porque dificilmente já não é obrigatório o voto para conselho tutelar, numa distância dessa jamais viria votar. Eu acho que se tivesse deslocado urnas em todos os bairros, com certeza o número de eleitores para votar teria que ser maior, mas deu um número bom, suficiente. A gente acredita que o processo é legal, acho que não tem nenhuma irregularidade, mas o que a gente deixa a desejar é que vários eleitores de vários bairros poderiam ter votado se a urna fosse mais próxima da sua casa, nos bairros. Mas como isso não aconteceu, a gente também tem que agora, todos os candidatos concordou de que as eleições fossem aqui no centro da cidade, mas se eu fosse candidato a conselho tutelar, eu não aceitaria. Eu acho que a eleição teria que ser dentro dos bairros, ouvir a população nos bairros. Mas infelizmente centralizaram a eleição aqui no centro da cidade, nenhum candidato questionou. Eu só estou colocando meu ponto de vista como cidadão e como vereador, que eu acho que as urnas deveriam que ir até os bairros para poder captar o voto do eleitor lá do bairro, o eleitor mais distante. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Esse é um ponto de vista meu como cidadão e como vereador. Eu acho que no próxima eleição tem que fazer diferente, valorizar o eleitor lá no bairro e ampliar mais as urnas, colocar mais urnas para que o eleitor de todos os bairros tenha mais acesso. Claro que eles têm acesso, mas eles têm que vir aqui no centro da cidade. Então tem local aqui, dá 4, 5 quilômetros para a pessoa poder vir votar. Eu acho que se fosse lá dentro do seu bairro, 200, 300 metros da sua casa, ficaria mais fácil dele sair de sua casa e exercer o seu voto como cidadão juinense. Nós conversamos também com o presidente do CMDCA, o Pedro Salvador Neto, que rebateu as acusações do vereador. Isso daí foi uma coisa que nós, enquanto conselho, tivemos muita preocupação em relação a isso. Porém, o Tribunal Regional Eleitoral nos disponibilizou uma lista por ordem alfabética, não por local de votação. Então não era possível fazer a descentralização, porque eu teria que descentralizar de A a E para votar em um lugar, de E a tal letra para votar em outro lugar. E a gente sabe que pode haver pessoas que agem de má fé, e essa pessoa poderia votar na escola da Padre do Ilho, poderia votar na escola da Palmiteira, poderia votar na escola do módulo 6, aonde fosse que a gente colocasse essas urnas, e isso daria diferença no resultado, porque a mesma pessoa poderia, por má fé, votar em 5 locais, 4 locais onde a gente colocasse. Então o conselho decidiu isso. Então não foi uma coisa, o conselho não quis, não. A maneira com que chegou a lista de votação não nos oportunizou fazer isso.